Você já parou para pensar que o fim que tanto te assusta pode ser exatamente o começo do que Deus preparou de melhor para você? E se aquilo que hoje parece desmoronar for, na verdade, o alicerce do seu recomeço? Por que sentimos tanto medo quando uma fase chega ao fim? Será que não estamos apenas nos agarrando a algo que já não pertence mais ao nosso destino? O fim de um ciclo não é o fim da vida, é a chance de viver algo que ainda não conseguimos imaginar, mas preferimos insistir no que é familiar, mesmo quando já não faz bem, só porque é conhecido. Criamos laços com o que nos acostumamos, mesmo que doa, mesmo que nos sufoque. E assim, resistimos à mudança, com medo de perder o controle. Mas será que alguma vez ele esteve realmente em nossas mãos? Jesus disse: todo ramo que não dá fruto, o Pai corta, e o que dá fruto, ele poda para que frutifique ainda mais. Isso nos mostra que até o que está dando certo precisa ser aparado para crescer. Tem dores que são podas divinas. São cortes que Deus permite, não para nos ferir, mas para nos fortalecer. Mesmo assim, muitas vezes insistimos no que já perdeu o propósito, tentando manter de pé aquilo que já caiu por dentro. Quantas vezes você já percebeu que algo chegou ao fim, mas não teve coragem de soltar? Um relacionamento pesado, um trabalho que só suga sua energia, uma rotina que não leva a lugar nenhum? Você sente que ali não há mais vida, mas insiste, na esperança de que algo mude. Mas e se a bênção estiver justamente no ato de soltar? A gente clama por portas abertas, mas se recusa a fechar aquelas que Deus já encerrou. Queremos o novo, mas temos medo de largar o velho. Oramos por direção, mas não damos os passos que Ele pede. A verdade é que Deus só pode preencher mãos que estão livres. E você ainda está segurando demais o que já deveria ter deixado ir. A resistência ao fim de um ciclo não é por falta de consciência. Sabemos que algo precisa mudar, mas o medo fala mais alto. Esquecemos que fé não é controle, é entrega. Assim como o povo de Israel, que mesmo após viver milagres, ainda queria voltar para a escravidão do Egito, preferiam o cativeiro conhecido à liberdade desconhecida. Essa mentalidade ainda aprisiona muitos hoje. Apegados ao que já passou, deixamos de viver o que Deus tem de novo. Você está segurando o que Deus já pediu para soltar? Então talvez seja por isso que ainda não conseguiu avançar. O medo te prende, mas Deus quer te libertar. E libertar exige confiança. Deus nunca nos chamou para caminhar olhando para trás, mas com os olhos na promessa. Nem todo fim é derrota. Às vezes, é Deus dizendo: filho, eu tenho algo maior. Quando Jesus anunciou que partiria, os discípulos se entristeceram. Mas foi nessa partida que o Espírito Santo veio. Foi no fim do convívio físico com Cristo que a igreja nasceu. Isso nos ensina que até o fim do que é bom pode ser necessário. Não porque Deus quer nos privar, mas porque Ele quer nos expandir. O Evangelho só se espalhou pelo mundo porque Jesus concluiu a fase que precisava terminar. O céu não trabalha com perdas. Ele trabalha com propósitos. Na sua vida, talvez Deus esteja permitindo algo se encerrar. Não porque Ele te abandonou, mas porque está te preparando para o novo. Mas se você continuar preso ao que já foi, como vai receber o que ainda vem? O cansaço, o desânimo, a falta de motivação são sinais de que algo já não cabe mais. Tentar manter vivo o que já morreu só desgasta. Você sente o peso, mas acha que é fase. Acha que é só questão de tempo. Mas o tempo não restaura o que já cumpriu seu ciclo. Ele só confirma o que precisa ser encerrado. O ser humano se apega ao que conhece, mesmo que isso o enfraqueça. Mas o que nos fortalece não é a repetição, é a renovação. E a renovação só acontece quando temos coragem de deixar o velho ir. Apegar-se ao que já passou é impedir o que Deus quer fazer hoje. E Deus só escreve novas histórias em corações que estão dispostos a virar a página. Existe um alívio que só chega quando aceitamos o fim. É ali que a liberdade começa. Mas enquanto você estiver tentando salvar o que não pode mais ser salvo, não terá forças para o que está nascendo. O futuro não se constrói em cima de ruínas antigas. É preciso soltar, confiar, avançar. Deus não erra nos finais, nem nos recomeços. O que Ele pede para deixar é pequeno, perto do que Ele quer entregar. Você sente que algo já deveria ter terminado? Que já não tem mais sentido? Talvez Ele já esteja dizendo há tempos: é hora de seguir. Mas a decisão é sua. Você pode insistir e continuar preso, ou pode confiar e começar a viver o novo. A fé não precisa de garantias, precisa de obediência. Vamos orar juntos neste momento e entregar isso a Deus. Pai, eu coloco diante de Ti tudo que tenho segurado com medo de perder. Se há algo em minha vida que já se encerrou, me dá clareza para enxergar. Fortalece meu coração para não viver preso ao que já passou. Me ensina a confiar em Ti, mais do que nas minhas certezas. Eu escolho soltar, mesmo sem entender tudo. Eu escolho confiar, mesmo sem ter o controle. Tu és o Deus que transforma finais em começos.
Me guia, Senhor. Me direciona, que eu tenha coragem para fechar as portas certas. Sabedoria para discernir o tempo das coisas. E fé para caminhar mesmo sem ver o que vem depois. Eu sei que o que tu tens preparado é sempre maior. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada detalhe da minha vida. Por me amar o suficiente para me podar. Por me levar além, mesmo quando não quero soltar o que me prende. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, deixe seu eu confio nos planos de Deus nos comentários. E se deseja continuar recebendo mensagens que fortaleçam sua fé, se inscreva no canal e ative o sininho. Não tenha medo de encerrar ciclos. O Deus que escreve finais também é o mesmo que constrói recomeços. Ele não fecha portas para te punir, mas para te proteger do que você ainda não consegue enxergar. Ele não te tira do lugar onde você está, por acaso ele está te conduzindo com propósito. Nada que se encerra com Deus é perda. É preparo. A gente insiste em entender tudo antes de dar o próximo passo. Mas Deus não trabalha com mapas completos. Ele trabalha com direção. Ele nos mostra um passo de cada vez. Porque o que Ele quer é o nosso coração confiante. Não é sobre saber o destino. É sobre confiar em quem está guiando. A fé não caminha pela certeza. Ela caminha pela obediência. Você pode até não entender agora por que algo precisou terminar. Pode doer. Pode parecer injusto. Pode parecer solitário, mas daqui a pouco, quando o tempo passar, você vai olhar para trás e perceber: foi livramento, foi cuidado, foi amor disfarçado de perda. Foi Deus agindo mesmo quando parecia estar em silêncio. Há encerramentos que vêm como tempestades, tiram tudo do lugar, abalam nossas estruturas e nos fazem pensar que tudo desmoronou. Mas muitas vezes, o que Deus está fazendo é limpando o terreno. Ele está arrancando aquilo que impediria o novo de florescer. Porque Ele não constrói sobre entulho, Ele constrói sobre rendição. E para isso, às vezes Ele vai precisar remover relacionamentos que enfraquecem, planos que já não têm mais raiz, sonhos que se tornaram muros. Não é porque Ele é contra você, é porque Ele é por você. Deus não tem medo de nos desapontar hoje se isso for nos salvar amanhã. Você já notou que quando um ciclo se encerra, o coração sente antes da mente entender? É como se Deus já sussurrasse no íntimo: tá na hora. Mas a gente resiste. Resiste porque não quer mudar. Porque ama a estabilidade, mesmo quando ela machuca. Mas o plano de Deus nunca foi nos manter confortáveis. Foi nos tornar transformados. E a transformação exige renúncia. Exige coragem. Exige fé. Não se cresce sem deixar o que já não serve. Não se amadurece segurando o que está podre por dentro só porque brilha por fora. Deus está mais interessado no seu destino do que no seu conforto. Ele quer te levar para onde você nunca esteve. Mas para isso, você vai precisar sair do lugar onde sempre esteve. E esse processo, por mais doloroso que seja, é um ato de amor. Você pode não entender agora, mas um dia vai agradecer por cada não que Ele te deu, por cada fim que Ele permitiu. Você lembra quando pensou que aquele término seria o seu fim? Ou quando perdeu aquilo que jurava que era a sua única chance? Olha onde você está agora. Você sobreviveu. E mais do que isso, você aprendeu, amadureceu, cresceu. Deus nunca perde o controle. Mesmo quando tudo parece estar desmoronando, Ele está trabalhando nos bastidores. Não existe caos no céu. Existe plano. Existe cuidado. Existe soberania. Cada fim que Deus permite é uma preparação para um novo capítulo da sua história. E Ele nunca começa algo novo se você ainda estiver agarrado ao velho. A escolha é sua: confiar ou resistir. Deus só entrega o novo para quem está disposto a abrir mão do velho. Mas uma coisa é certa: não dá para receber de mãos fechadas. Se o seu coração está inquieto, talvez seja Deus te chamando para soltar. Talvez você já saiba que chegou ao fim, mas ainda falta coragem para aceitar. Hoje é o dia de decidir. Você vai continuar preso ao que foi, ou vai confiar em quem sabe o que ainda vem? O que Deus tem é maior do que tudo o que já passou. Não olhe para trás desejando voltar. O povo de Israel olhava para o Egito com saudade, mesmo depois de ter sido liberto. Mas Deus os libertou para levá-los a uma terra prometida, não para mantê-los em lembranças de escravidão. Você não foi chamado para viver de memórias. Foi chamado para viver promessas. Fechar ciclos é doloroso, mas também é libertador. É um ato de fé que diz: eu não entendo tudo, mas eu confio. E Deus honra quem confia. Deus sustenta quem decide avançar, mesmo com lágrimas nos olhos. Porque a fé verdadeira não se baseia em sentimentos, mas em obediência. Agora respira fundo, olha para dentro e reconheça: o que você precisa deixar ir hoje, solta com fé. O que está prendendo suas mãos e impedindo que você receba o que Deus quer entregar? Solta, Deus está te chamando para caminhar leve, livre, guiado pela voz dele.
Ele já te perdoou, já te restaurou, já escreveu o próximo capítulo. É que você esteja também. Só falta você virar a página. Porque o céu está pronto para recomeçar. E tudo o que ele precisa. Não tenha medo dos fins. Eles são apenas o início de algo eterno. Quando estamos nas mãos de Deus, o que parece uma despedida pode ser o ponto exato onde Deus começa a revelar algo maior. A dor de um encerramento não se compara à alegria de um novo propósito revelado. E tudo começa com um ato de confiança. Entregar o controle. Entregar o passado. Entregar até aquilo que um dia foi resposta de oração, mas que agora precisa ser deixado. Porque Deus não está preso ao que foi. Ele está comprometido com o que ainda será. E o que ele planeja é infinitamente melhor do que aquilo que estamos tentando segurar. Se algo está se desfazendo, talvez não seja o inimigo atacando, talvez seja Deus desmontando o que não cabe mais no seu futuro. E desmontar dói, mas só se constrói o novo quando o velho é removido por completo. Deus não faz reformas, ele faz tudo novo. A vida cristã não é feita apenas de começos alegres, é também feita de encerramentos dolorosos, de renúncias silenciosas, de decisões que só o céu vê. Mas é nesses momentos escondidos que o céu se move com mais força. Porque o que nasce do altar nunca nasce do conforto, mas da entrega. E a entrega, muitas vezes, acontece no meio de lágrimas. Você pode até estar chorando agora, sem entender por que aquilo precisou acabar. Mas Deus vê o que você ainda não vê. Ele conhece o amanhã, os caminhos ocultos, as promessas escondidas que estão logo ali. E Ele está preparando esse novo, enquanto você ainda chora pelo que já foi. Isso é graça. Isso é cuidado. Você está num processo, e todo processo tem fases. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de podar e tempo de recomeçar. Não despreze a fase do fim. Ela é sagrada. Ela é o campo arado, onde Deus vai plantar a próxima colheita. Se você está vivendo um encerramento, não corra. Não tente voltar atrás. Não se desespere para entender tudo. Apenas permaneça firme e diga: Senhor, eu confio em Ti, mesmo aqui, mesmo agora. A sua fé no meio do fim é o que libera o início do novo. O céu trabalha em silêncio. E às vezes, quando tudo parece parado, é aí que Deus está mais ativo. Ele não precisa de barulho para agir. Ele não precisa de holofotes para realizar. Ele só precisa de um coração disponível. Você não está sozinho. Essa transição não é castigo. É Deus fechando uma porta porque Ele sabe o que tem atrás da próxima. Você só precisa confiar. A sua entrega hoje é a fundação do seu amanhã. E quanto mais profunda for essa entrega, mais forte será o novo que Deus vai construir. Você não perdeu tempo. Você plantou sementes. E agora, está no tempo de florescer. Ainda que as flores demorem para aparecer, o que está sendo gerado em você vai valer cada lágrima, cada renúncia. Deus não escreve histórias inacabadas. Se Ele começou algo, é porque já tem um final glorioso preparado. Por isso, não temos encerramentos. Eles são apenas o ressoar do céu, dizendo: estou prestes a fazer algo novo. Deus nunca tira sem propósito. Nunca permite o fim de algo se não for para dar início a algo maior. Ele é o autor e consumador da nossa fé, e Ele não se confunde com os capítulos da nossa vida. Respire fundo. Você está mais perto do recomeço do que imagina. O que hoje parece o fim, amanhã será um testemunho. E você ainda vai contar essa história com um sorriso no rosto e gratidão no coração. Declare com fé: Deus está escrevendo um novo começo na minha vida. Deixe isso nos comentários como um sinal da sua entrega. Se inscreva no canal para continuar caminhando com palavras que fortalecem sua alma e a viver esse novo tempo com mais fé e clareza. Não tenha medo dos fins, porque nas mãos do Criador, até o fim carrega a semente de um recomeço eterno.